nosso programa está começando, é isso mesmo, 1 hora juntos aqui na programação. Dá licença, aumente o volume da TV, deixa o som invadir a sua casa, o seu ambiente, porque tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é agradável, e nós vamos louvar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, porque o culto é isso, é um momento de celebração, adoração, gratidão, é um momento onde nós falamos com o Senhor fala conosco, e é bom demais ouvir a voz do Senhor, né? E nós estamos aqui para transmitir para você o que acontece nos nossos cultos. Fique ligado então, nós estamos todos os dias na TV, no nosso site, portaligrejavida-nova.com.br. Tem ali todas as programações, as emissoras que nós estamos passando, os nossos programas de TV, os endereços das nossas igrejas em toda a Baixada Santista. Santos, São Vicente, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande, Vicente de Carvalho. Temos também em Águas de Lindóia e agora a nossa mais nova igreja ali no Paraguai. É isso mesmo, os endereços no nosso site. Bom, tá preparado? Vamos louvar ao Senhor e fique ligado até o final da programação, que tem o nosso pastor ainda abençoando você e a sua casa. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Ou na casa de César, na Babilônia eu sempre no jeito dos seus manjares, eu provo os seus altares, e não me iludo com a coisa pesada. Eu não cedo, retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Estou preparado, estou decidido. Eu sou um santo lutando contra o pecado. E santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Que glória é essa que nós esperamos da parte de Deus? Se Cristo está em nós, há uma esperança para mim e para você.
nós estamos com a expectativa, nós estamos com a esperança de que haverá um evento, não é isso? Vai haver um evento e nós estamos na expectativa de que esse evento ocorra. Cristo em nós significa nós estarmos esperando este evento, sabendo que o Cristo, através do Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de nós, querido. Amém? Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo na vida do seu irmão, Cristo na vida do seu familiar, Cristo na sua casa, Cristo na sua família, nos dá a certeza, nos dá a esperança de que nós temos um encontro marcado com o nosso Senhor, querido. Amém? Como nós podemos ter certeza, pastor, que o arrebatamento está próximo? Não há como ter certeza disso, querido. O arrebatamento da igreja, querido, é alvo de estudos, né? De pesquisa de vários teólogos. Há várias linhas de pensamentos que falam acerca do arrebatamento da igreja. E existe, né, o pastor Damião já ensinou isso aqui para nós, né, acerca do pós-tribulacionista, do mid-tribulacionista e do pré-tribulacionista. O que é tribulacionista? Por quê? Porque vem de tribulação. Nós somos da terceira linha de pensamento, eles chamam de 3 escolas distintas de pensamento. Nós somos da terceira escola nessa sequência que eu falei, a pré-tribulacionista. Por quê? A tribulação será um evento de 7 anos que ocorrerá, mas a igreja, segundo a nossa crença pré-tribulacionista, que pré é algo que vem antes, nós não estaremos aqui para passar pela tribulação, queridos. Amém? Quem crê nisso, dá glória a Deus. Mas se você quiser ficar, querido, aí, né, diz que o negócio vai ser estreito, querido. 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação feroz, guerra total, mas nós temos que crer, e a nossa fé, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo 13, fala sobre o arrebatamento da igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, fala sobre a igreja ter um corpo transformado, um corpo incorruptível, um corpo de glória, que este corpo carnal aqui, esta carne, este corpo carnal não vai habitar o céu, querido, não pode. Então lá em 1 Coríntios capítulo 15, 52, você vai ver que ele está dizendo que nosso corpo será transformado de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, que é o corpo que pode entrar no céu, querido, não esse aqui. Amém? Seremos transformados. Então a gente vê que existem algumas visões acerca do arrebatamento da igreja. Existem algumas palavras gregas que nos falam acerca do arrebatamento. Quando está na Bíblia, falando sobre arrebatamento, no original grego, parousia significa chegada rápida, significa visita. Então, parousia é uma das palavras gregas que define o arrebatamento da igreja. A outra palavra grega que define é epifaneia, que significa, né, uma manifestação, significa vir à luz. E essa segunda palavra grega é a palavra que define melhor, dentro de toda a teologia, entre a maioria dos teólogos, essa palavra epifaneia é a palavra que nos fala mais claramente acerca do arrebatamento da igreja, querido. É a palavra mais clara, mais próxima, manifestação, vir à luz. Quando o arrebatamento acontecer, virá a luz, haverá uma manifestação de Deus, querido. Em nome de Jesus, o Senhor virá sobre as nuvens para buscar a sua igreja. Aleluia! Quem está feliz com isso, diga glória a Deus. Aleluia! Mas pastor, e como que isso vai se dar, querido? Então lê a Bíblia que você vai saber, tá bom? Vai lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, leia a Bíblia que você vai entender melhor.
Mas como que Cristo conseguiu isso para nós? Como é que nós podemos entrar lá se nós somos pecadores? Como é que nós podemos ir para o céu se nós somos pecadores, somos falhos? Nós falamos a todo momento. E a Bíblia fala, né, que não há um só homem que não peque na terra. E quando a gente peca e diz que não peca, a Bíblia fala que nós somos mentirosos. Então como é que nós podemos habitar no céu? Esse corpo carnal não pode entrar no céu. Como é que nós podemos morar no céu, querido? E o tema da mensagem é: Cristo carimbou o nosso passaporte para o céu. Nós vamos falar sobre passaporte. O que é o passaporte? É um documento que você que já foi para outro país, você sabe que é necessário que você tenha ele. Você não consegue entrar em outra nação sem o passaporte. Você pode entrar em outra nação sem o visto. Que algumas nações amigas, elas permitem que você entre sem o visto, mas não permite sem um passaporte. O passaporte é o documento oficial. Você precisa ir na Polícia Federal, você precisa fazer todo um trâmite, né? Você precisa fazer, eu sei que o ano passado eu tirei o meu passaporte. Então, você paga taxa, não é fácil, querido. E quando você vai de uma nação para outra, você recebe um carimbo nesse passaporte. É um documento oficial, querido, para você entrar em outra nação. Mas o nosso passaporte para entrar no céu, Jesus Cristo de Nazaré, Ele já carimbou. Eu e você, queridos, temos um nosso passaporte para entrar no céu carimbado. Mas não foi carimbado por homem, não foi nenhum alfândega, não foi nenhum local aí, né, um setor público que carimbou, mas foi carimbado pelo próprio Jesus Cristo de Nazaré, queridos. A palavra de Deus fala em João capítulo 19, versículo 30, que Jesus Cristo de Nazaré, quando ele estava no Gólgota, estava na cruz, ele disse: está consumado. A palavra está consumado no grego é tetelestai, que significa o mesmo sentido de liquidado, foi liquidado, ou totalmente pago. Já foi totalmente pago a minha entrada e a sua entrada no reino dos céus, querido. Tetelestai, totalmente pago. Diga para essa pessoa que está ao teu lado: foi totalmente pago, meu irmão. Jesus pagou, Ele carimbou o nosso passaporte, aleluia. Mas há algo que nos impedirá de entrar. Já pensou você está com a sua mala pronta para a viagem? Você preparou a mala, está tudo arrumado, né? Colocou tudo que você precisa dentro daquela mala. Você fez a mala e colocou dentro da mala tudo aquilo que você precisa para ir para o lugar que você vai. Mas o que acontece? Já pensou se você chega no aeroporto, e quando você chega no aeroporto, você está com a mala, a mala está, mas quando você vai procurar o passaporte não está. Como é que fica, querida? E às vezes você pensa: eu vou voltar lá, vou pegar o passaporte, porque eu tenho que embarcar, eu tenho que viajar. Mas só que tem um porém, queridos. Às vezes você mora longe e não dá tempo de você voltar. Isso nos diz o quê? Que nós devemos estar preparados para esse grande evento que irá ocorrer, queridos. Muitas vezes não vai dar tempo de você voltar e ir até a sua casa, pegar o passaporte e entrar no avião, meu irmão. O avião do Senhor pode chegar a qualquer momento, queridos. E nós temos que estar preparados para entrar neste avião. E o piloto não é ninguém, querido, da terra, mas o piloto é Jesus Cristo de Nazaré, querido. Nós temos que estar pronto para entrar no avião. Pastor, mas o senhor falou que Cristo já carimbou o meu passaporte para o céu. Então não, querido. Aleluia. Nós precisamos continuar lutando, batalhando. Nós precisamos continuar no caminho de santificação, porque senão a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então não adianta porque você está com o passaporte, Jesus carimbou, querido, e você acha que não precisa fazer mais nada, não. Salvo uma vez, salvo para sempre. Coisa boa, né, querido? Salvo uma vez, salvo para sempre, é muito bom, né, querido? Não, querido, nossa fé não é essa. É de fé em fé,
é de glória em glória que nós vamos morar no céu com o Senhor, queridos. Amém? Você pode glorificar Deus por isso? É de fé em fé, é de glória em glória, querido. É um processo, querido, é um processo para que a gente possa morar. Mas Ele já carimbou. E quem é Jesus para carimbar e dizer que eu possa entrar, pastor? Jesus, querido, Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Jesus é o chefe. Diga para essa pessoa que está lá, Jesus é o chefe, meu irmão. Aleluia. Ele carimbou, está carimbado. Jesus é o chefe, meu irmão. João capítulo 8, versículo 58, os fariseus estavam questionando a Jesus, e Jesus dizendo ali no templo que ele era antes de Abraão. E ali os homens começaram a questionar os fariseus: como tu pode dizer aqui, Jesus, que você é antes de Abraão, se você não tem nem 50 anos? E como que você pode dizer que é antes de Abraão? E Jesus falou para eles: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o eu sou. No Antigo Testamento, a palavra de Deus também nos fala, Isaías 43, versículo 13. A Bíblia fala claramente também, a Bíblia fala que antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá, querida? Deus é o nosso Deus, e agindo Deus, quem poderá impedir, querida, a minha entrada, a sua entrada no reino do céu, querido? Porque o diabo ele luta, querido, vem trazendo contenda, vem trazendo discórdia, vem trazendo discussões, situações no lar, para que você perca a sua bênção, para que você perca a sua vitória. Mas agindo Deus, quem impedirá, meu irmão? Antes que houvesse dia, ele disse: eu sou. Ele é o eu sou. Quando Moisés não sabia com quem estava falando ali, naquele local ali, quando ele teve um encontro com o Senhor na sarça ardente, depois ele teve que levar o povo para sair do Egito e entrar em Israel. Ele perguntou ao Senhor: quem eu vou dizer que tu és, meu Deus? Ele disse: diga, eu sou o que sou, eu sou o eu sou. O nosso Deus, querido, não precisa de explicação. Você não precisa explicar para o teu vizinho, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu namorado, para o teu esposo. Você não precisa explicar quem é Jesus, porque Ele é o eu sou, querido. Ele é antes de todas as coisas. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 fala isso. Eu sou o alfa e o ômega, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Mas eu gosto mais do versículo, do capítulo 4, versículo 8 de Apocalipse, que diz, porque 1:8 diz que ele é aquele que é primeiro, né? Depois ele é aquele que era. O capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 8, fala que ele é aquele que era primeiro, depois ele é, depois ele há de vir. Isso me leva lá em Hebreus capítulo 13, no versículo 8, que diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente, querido. Ele é o nosso Deus, Ele não precisa de explicação, queridos. Deus não precisa de explicação, não há motivo para ficar justificando quem é Cristo, porque Ele é o eu sou, querido. Ele é aquele que era, Ele é aquele que é. Ele é aquele que há de vir. Ele está vindo para buscar a sua igreja, querido. Onde estão aqueles que vão morar com Jesus no céu? Ele está vindo para buscar a sua igreja. Onde estão aqueles que vão morar com o Senhor nas mansões celestiais, querido? Porque, querido, como nós lemos, Cristo em vós, a esperança da glória de Deus, seria um desperdício de tempo, querido, se a gente viesse para a igreja e não acreditasse que Jesus pudesse nos carimbar o nosso passaporte para o céu. Muitos estão confiando em Alá, né? Outros estão confiando em Maomé. Se eu me explodir aqui, eu vou morar no paraíso. Só que a intenção deles é outra, né? 30 virgens esperando o camarada. Diz a história que eles acreditam que o homem terá virilidade de 100 homens, querido. Por isso que o cara quer morrer explodindo tudo. Virilidade de 100 homens.
30 virgens esperando ele. Diz lá, eu li a matéria, diz que é o seguinte, ele tem relação sexual com a virgem hoje. De manhã, o clítoris dela é renovado e ela se torna virgem novamente. É por isso que os caras estão se matando ali, querida. O negócio é feio. Olha a cegueira espiritual. Eles acreditam que vão morar nesse tipo de céu, querido. É esse tipo de céu que eles estão querendo morar. Mas nós, a Bíblia fala que quando houver o arrebatamento da igreja, nós estaremos na boda do Cordeiro ceando com o nosso Senhor, querido. Quem quer cear com Jesus aqui, levante a mão, dá um glória a Deus, querido. Aleluia. Nós não precisamos de nada disso para querer morar no céu. Nós não precisamos nem saber que o céu é de ouro de cristal. Nós precisamos só saber que Jesus vai estar lá no céu, querido. Aleluia. Quem quer dar um abraço no Senhor? Pensou você entrar no céu, Jesus lá te esperando? Oh, pode vir aqui, servo fiel. Oh, aleluia. Quem quer dar um abraço em Jesus aqui, querido? Porque nós estaremos com o Senhor, querido, na sua glória. E isso não tem preço que pague, queridos. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Ele não muda, não muda. Quando Deus carimbou, Ele tem certeza que Ele nos comprou. Ele carimbou o nosso passaporte, queridos. E Tiago, no capítulo 1, versículo 17, fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. No nosso Deus não há mudança, nós podemos mudar, mas quando esses versículos de Apocalipse 1, 8, Apocalipse 4, 8 e Hebreus 13, 8, tudo no 8, é um mistério, fala que Ele é e continuar sendo, ontem, hoje e eternamente. Isso nos fala da imutabilidade de Deus, querido. Nosso Deus é imutável, querido. Ele não muda. Nós mudamos. Toda hora nós mudamos, né? Hoje você fala, final de ano é que é a maior promessinha na igreja, já viu? Final de ano é a maior promessinha na igreja, querido. O irmão chega aqui no culto da virada, fala, não, Senhor, eu prometo que esse ano eu vou fazer o carneouro. Eu prometo que eu vou ser fiel no carnê missionário. Querido, eu sei porque eu já fiz isso uma vez, querido. E não é fácil. Mas vem aquela culpa, né? Mas a culpa é santa, tá? Essa culpa é santa. Então, se você estiver sentindo essa culpa, saiba que é Deus, querido. É Deus mesmo, tá? Te cobrando. Porque o final do ano mas a gente muda, eu quero mostrar o que é a nossa fragilidade, como é que nós, que não conseguimos cumprir uma promessa, querido, vamos morar no céu? Se nós não conseguimos cumprir uma simples promessa aqui no final do ano, dobra o joelho, ora, fala, Senhor, e chega no outro ano a gente esquece, a gente não lembra, se lembra, finge que não falou. Não é verdade? A Bíblia fala, se você votar, cumpra, porque é melhor você não votar do que votando não cumprir. Então é isso, querido, que muitas vezes nós somos pessoas frágeis, claro, mas o nosso Deus é um Deus forte, querido. E Ele já carimbou o nosso passaporte, porque se fosse por nós não poderíamos morar no céu. Nós vamos morar no céu porque Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, querido. Este é o motivo e a razão pelo que nós vamos morar no céu, porque senão nós não iríamos morar no céu. E eu vejo que o primeiro carimbo que Jesus deu, queridos, está em 2 Coríntios 5,18, se você quiser abrir, mas não precisa. Ele nos reconciliou com Deus. Foi Ele que fez esta obra, querido. O arrebatamento da igreja se dará, claro, Ele virá nas nuvens, mas antes precisou ser feita uma obra. E o primeiro carimbo que eu vejo que Jesus fez, 2 Coríntios 5,18, fala sobre o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus, querido. A palavra de Deus fala que eu e você estávamos longe de Deus, estávamos afastados do Senhor. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, querido. Mas Deus, querido, através de Jesus, através do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é substituto.
Entenda bem, o sangue do Cordeiro Jesus Cristo foi um sangue substituto. Foi um sangue que operou uma substituição. Porque na realidade o sangue que era para cair era o meu e o seu. O sangue que era para ser vertido era o meu e o seu. A coroa de espinhos na cabeça dele não era para ser na dele, mas era para ser na minha e na sua. Nós estávamos condenados à morte, querido, porque a Bíblia fala, querido, que o salário do pecado ele é a morte. Não é isso que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte, querido. Então, nós quando estávamos sem Cristo, nós estávamos caminhando para a morte, mas Cristo nos reconciliou com Deus, o Pai, querido. Ele é o sumo sacerdote que fez e trabalhou e fez essa operação, querido, para mim e para você. Ele como sumo sacerdote, ele entregou a sua vida. E ali, ele hoje oferece, a intercessão ao lado do Pai pela minha vida e pela sua. Romanos 8:34. Ele está sentado à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, ele fala, não, Pai, está vendo lá o Joãozinho? A Mariazinha lá, a Joaninha, aquela irmã, Senhor. Ela é fiel. Perdoa ela, Pai. Foi só um deslize, né? Ele está sentado à destra de Deus, querido. Ele nos reconciliou com o Pai. Não tem nada a ver com homem. Não tem nada a ver com igreja. Não tem nada a ver com pastor. É Jesus que nos reconciliou com Deus o Pai, querido. Nós estamos mortos dos nossos pecados e delitos, mas Ele veio e através do seu sangue que verteu na cruz, o que Ele fez? Ele fez uma substituição. Éramos nós para morrer no lugar dEle, mas Ele foi e morreu no nosso lugar, querido. Isso fala de substituição, querido. Ele foi o único cordeiro, o último cordeiro, o cordeiro final, o cordeiro necessário para que não houvesse mais sacrifício de animais. Porque quando Jesus morreu, querido, ele se tornou o cordeiro de Deus. O próprio João Batista, quando viu o Senhor, ele estava ali no Rio Jordão, ele disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, vamos abrir lá. Evangelho de João. Vamos ver aqui se eu acho. No 29. As Bíblias aí, ó. Só estou vendo barulho de folha. João 1, 29 diz, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus como um cordeiro, queridos, ele morreu para fazer uma substituição. A morte que tinha que acontecer não era dele, mas era a minha e a sua. A vida que precisava ser ceifada não era dele, mas era a minha e a sua. Mas a Bíblia fala, querido, que ele morreu por mim e por você. E a Bíblia fala em Miqueias capítulo 7, 19, que Deus pegou os meus pecados e os seus pecados e lançou nas profundezas dos mares. Mas como tem crente que tem vara de pescar, né? Já viu crente que tem vara de pescar? Jesus lançou, a Bíblia fala que o Senhor Deus lançou os nossos pecados na profundeza dos mares, mas tem crente que tem uma vara de pescar, que ele gosta de ficar puxando, remexendo naquilo que o Senhor já lançou, querido. Se Deus lançou, querido, acabou, amém? Acabou, não deixa o diabo ficar te acusando, meu irmão. Não deixa Satanás ficar te acusando, ele, Jesus, já lançou na profundeza dos mares, querido. Não foi nem um riozinho rasinho, não, lá no fundão mesmo. Para nós não... Sabe por que ele usa esse termo? Para que é um lugar assim de difícil acesso que eu e você não podemos ir lá pegar. É isso que Deus está dizendo. Quando o Senhor lança o nosso pecado na profundeza dos mares, é que a gente não precisa ficar remoendo. Está perdoado, querido, amém? Ele bateu o martelo, está perdoado, querido. Vá e não peques mais. Foi o que o Senhor falou. Aleluia. Sabe por que o Senhor fez isso? Em Isaías 53, 5, ele fala que o Senhor foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelos nossos pecados, querido.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Olha a substituição, querido. Jesus não precisava de nada disso, ele estava com o Pai na glória, mas ele veio e foi um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter hoje livre acesso a Deus. Então nós podemos entrar e falar com Deus também, querido. Não somente esperar o grande dia do Senhor, mas enquanto o Senhor não vem, o véu foi rasgado através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, através da sua carne, do seu corpo que foi rasgada, o véu também foi rasgado de alto a baixo, nos dando condição de entrar direto e falar com Deus, querido. Você pode falar com Deus nessa noite. Você pode sair daqui, querido, chegar na tua casa e falar com Deus. Você pode entrar no banheiro da sua casa e falar com Deus. Você pode falar com Deus debaixo do chuveiro. Você pode falar com Deus lá no seu trabalho. Você pode falar com Deus na faculdade, onde você estiver, caminhando na rua. Você pode falar com Deus, porque o véu foi rasgado por Cristo Jesus, querido. Você pode glorificar Deus por isso. Oh, obra grandiosa, querido. Oh, obra grandiosa que Ele fez, querido. E merece as nossas palmas, né, querido? Você pode aplaudir o Senhor. Ele morreu por mim e por você. Apocalipse 1, capítulo 5 diz que Ele nos ama. Aquele que me ama, aquele que te ama. E pelo seu sangue, Ele nos libertou. Ele nos lavou dos nossos pecados. Não foi coisa de homem isso, querido. Não foi coisa do homem. Não foi coisa da terra. Foi coisa do céu, querido. Amém? Foi o próprio Pai que enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Sabe, às vezes você pensa que está orando e as coisas não estão acontecendo. Mas Deus tem visto, querido. Esses dias eu estava aqui no culto e Deus falou no meu coração: quando você tiver a oportunidade, suba lá e fala isso para o meu povo. Eu estou vendo a obra de cada um. Deus mandou dizer isso. Fala para o meu povo. Fala para aqueles que são fiéis. Porque Deus fala assim para mim: eu tenho visto jovens aqui, eu tenho visto os adolescentes aqui, uma geração poderosa. E Deus falou no meu coração: diga para eles que eu tenho visto o que eles têm passado. Eu tenho visto o que eles têm feito para mim, na minha obra. Eu estava ali atrás, numa terça-feira, a igreja estava vazia, pouca gente estava aqui, pessoal aqui na frente, todo mundo aqui na frente. E eu vi o pessoal levantando a mão e adorando, querido. O pessoal levantava a mão e os jovens ali adorando a Deus, querido. Aquilo, eu comecei a chorar. E o Espírito Santo falou: está vendo como eu tenho pessoas fiéis? Porque muitas vezes, querido, nós estamos fazendo as coisas para Deus e nós achamos que Deus não está vendo. Nós achamos que o que a gente faz é insignificante porque o pastor não chamou a gente e não nos elogiou. Porque o pastor não me chamou no canto e falou: poxa, tu é o cara, hein? Tu é bom, cara, naquilo que tu faz. E nem sempre isso é necessário, porque nós estamos aqui para prestar contas, estamos sim para o nosso pastor, mas saiba que Deus está vendo aquilo que eu não vejo, que o pastor Felipe não vê, que os pastores da igreja não vê. E eu vi aquelas pessoas ali, Deus falou assim: eu tenho pessoas fiéis aqui. Eu tenho pessoas fiéis aqui. Diga para eles que eu estou vendo o que eles têm feito por mim. Eles têm se separado. Uma coisa que Deus falou no meu coração: esses jovens, eles têm se separado. Eles têm deixado muitas coisas. No mundo que a gente vive, querido, não é fácil deixar muitas coisas. E Deus falou no meu coração: eu tenho visto o que eles estão deixando por minha causa. Aleluia, querido. Você pode glorificar a Deus por isso? Você não está sozinho. Existem pessoas fiéis caminhando contigo. Aleluia. Existem aqueles que ainda estão fazendo a diferença, querido. Aleluia. Isso Deus, Ele quer que nós continuemos fazendo a diferença, meu irmão.
Também nós podemos fazer o quê? O segundo carimbo, o primeiro é nos reconciliou com Deus, o segundo carimbo do Senhor, ele foi obediente ao Pai. Ser obediente a Deus, que tem a ver com aquilo que eu acabei de falar. Deus procura pessoas que são obedientes. Jesus foi obediente. No capítulo 26 de Mateus, versículo 42, ele diz: Senhor, se não pode passar de mim esse cálice, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Imagina o que Jesus, querido, porque muitas pessoas falam: pastor, mas Jesus era Deus. Claro, isso chama-se união hipostática na teologia. 100% homem e 100% Deus. Mas entenda bem, querido, Jesus veio em forma de homem, e ele tinha que obedecer ao Pai, só que ele não era aquele corpo glorificado, né? Como vamos ser no céu, ele era um corpo carnal, ele veio num corpo, nasceu de uma mulher, ele ia, né, no banheiro também, todo mundo vai, não vai? Ele chorava, ele chorou. Diz que quando ele soube da situação de Lázaro, diz que Jesus chorou. Lázaro era seu amigo, estava morto. Diz que Jesus chorou quando as irmãs de Lázaro chegaram e foram até ele. Diz que Jesus ele chorou. Então o que acontece? Ele tinha, querido, essas faculdades também, querido. O intelecto, né, a razão, ele estava no corpo físico, querido. João diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio ele era o quê? O verbo, a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Aí no versículo 14 diz que o verbo se fez carne, e entre nós ele habitou. Jesus, querido, ele se fez carne, e entre nós ele habitou. Então significa que ele estava aqui, querido, 100% homem também. Então quando a gente não consegue obedecer, a gente pensa: poxa, eu não consigo obedecer, eu não sou Jesus. Claro que você não é Jesus, né? Mas será que a gente não consegue obedecer a Deus, querido? Será que a gente não pode se esforçar para obedecer a Deus? Porque Jesus falou: Senhor, se não der, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Será que nós podemos dizer para o Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, eu quero te obedecer? Quem pode dizer: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero te obedecer, Senhor? E a Bíblia é clara sobre isso, querido. 1 Samuel 15, 22 diz que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender a Deus é melhor do que o sacrifício, a gordura de carneiros. Então obedecer é melhor do que sacrificar. Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, querido. Ele não negou, ele poderia dizer que não queria, mas a Bíblia é clara, em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Deus procurou dentre os homens alguém que pudesse ficar na brecha, querido. E a Bíblia fala que ele não achou ninguém na terra que pudesse ficar na brecha. Já pensou se Jesus falasse: eu não vou? Sabe o que aconteceu com a gente? A gente estava perdido. Nós estávamos perdidos. Mas Jesus, ele veio em forma de homem. E a Bíblia diz em Filipenses que ele se humilhou a si mesmo. Colossenses 2,8 fala que ele a si mesmo se humilhou, se tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses fala no capítulo 2, no versículo 5, que nós devemos ser como Cristo foi, que haja em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo. Queridos, como é que nós podemos obedecer? Se Jesus não tivesse obedecido, nós não teríamos referências. Mas quando ele obedeceu ao Pai, e sofreu pelos meus e pelos seus pecados e delitos, ele estava dizendo: da mesma maneira que eu obedeci, obedeçam. Jesus, como cumprir, querido? Se nós somos pessoas falhas, pecadoras,
E precisamos da graça de Deus, do favor do Senhor, para ser obediente a Deus, querido. É só pela graça de Deus, querido. É só pela misericórdia do Pai. Mas nós temos que lutar constantemente para sermos obedientes ao nosso Deus, querido. Ele foi obediente à morte e morte de cruz. E ele sendo obediente, ele carimbou. Faz assim, ó. Carimbou. Bate na sua Bíblia aí. Ele carimbou. Tu é crente? Bate aí na Bíblia assim, faz assim, ó. Carimbou. Jesus carimbou. Jesus carimbou. Jesus carimbou, querido. Aleluia, o nosso passaporte para o céu. Jesus deixou o modelo, deixou o exemplo. Como é que eu vou morar nas mansões celestiais? Siga o exemplo da mesma maneira, querido, que ele se humilhou, se humilhe. Da mesma maneira que ele morreu, morra. Mas como é que eu vou? Morra cada dia. Vamos morrer a cada dia. Amém? Para que o Cristo, a Bíblia fala, João 3,30, que ele possa crescer e que nós venhamos a diminuir. Amém? Que Jesus possa crescer a cada dia e que eu e você possamos diminuir, queridos. Quando nós diminuímos, Cristo cresce. Quando nós crescemos, Cristo diminui. Quando nós achamos que somos alguma coisa, Cristo diminui. Quando a gente acha que Ele é tudo, Ele cresce em nós. Amém? E para a gente morar no céu, nós precisamos ter o mesmo sentimento em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, querido. Que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas veio em forma de servo. Onde estão os servos do Senhor aqui? Aleluia! É, querido, entrar no céu, tu viu que o começo estava tão legal, né? Estava tão light no começo, né? Mas você vê que para entrar no céu não é fácil. Em Mateus diz que o céu é tomado à força, querido. A força. Imagine isso, é a força, querido. É lutando, é pelejando para entrar no céu, querido. A gente erra, cai, levanta, mas vamos ficar de pé. A Bíblia fala isso. Que o justo ele cai 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Pode cair, mas fica de pé, se levanta, porque o Senhor, querido, Ele tem cuidado da sua igreja, queridos. Mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de dificuldade, Deus tem cuidado da sua igreja, queridos. Não é nada com você, não é porque nós somos bonzinhos, não. Não é que nós somos muito bonzinhos, tem gente que se acha bonzinho. Né? Nós não somos bonzinhos não, querida. É só pisar no calo do camarada que você vai conhecer. Vai no futebol. Vai no futebol dos homens, que você vai ver quem é crente. Quem está pondo a mão na tua cabeça? Vai lá. Vem um dia assistir. Aí você vai ver como entrar no céu é difícil, queridos. Entrar no céu é difícil, meu irmão. Amém? Então, ele carimbou, primeiro, nos reconciliando com Deus, abriu acesso para nós, também sendo obediente ao Pai. E também, para a gente encerrar, ele também venceu o diabo por nós. Aleluia. Não tinha como nós vencer, queridos. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, fala da tentação de Cristo. Fala que Cristo foi tentado, né? Jesus estava sem comer, né? Sem se alimentar, mas diz que foi o próprio Espírito que enviou Jesus ao deserto. Em Mateus capítulo 4 fala dessa tentação, e fala que o diabo de todas as maneiras tentava Jesus. E eu conversando com o pastor essa semana, o pastor estava comentando que ele vai pregar, acho que hoje, né, sobre esse assunto. Ele estava falando assim que ele estava pensando nisso. Ele falou assim: pastor, será que não foi porque Cristo estava como homem, e o diabo via ele como homem? Ele estava ali, né, como homem na terra, e aí o diabo sabia de quem ele era. O diabo conhecia Jesus, sabia do que ele era capaz de fazer, do poder que estava nas mãos do Senhor, dele ser o Filho de Deus, mas pelo fato dele estar como homem. Será que não foi por isso que o diabo foi lá e falou assim: se eu não conseguir agora, eu não consigo nunca mais? E pode ter sentido, porque
o diabo olhou para Jesus e viu Jesus como um homem andando lá, né? Como o pastor Antônio Carlos disse quando ele vinha assim, os cabelos voando, né? Era Jesus, querido. Era Jesus, um homem ali, andando pelo deserto. E o diabo, por achar que ele era somente homem, aí já vou falar do lado divino de Cristo. Da obediência, nós falamos sobre ele ter sido 100% homem. Mas Jesus também, querido, o diabo pensou que Jesus estava ali só sendo homem. Ele achou que ele não era divino. O que ele quis fazer? Ele quis tentar, ele pensou, vou tentar ele agora, porque ele está como um homem, ele está aqui, ó, encarnou, né, desceu do céu. Era a chance que o diabo tinha, querido, de acabar com toda a trajetória da minha vida e da sua vida, com todo o plano de Deus. Deus traçou um plano para salvar a minha vida e a sua vida, e o diabo sabia que se ele vencesse Jesus ali naquele deserto, o plano de salvação estava acabado, porque nós vimos que Ezequiel 22:30, o Senhor falou, busquei um homem que estivesse, né, no meio do meu povo, que pudesse estar na brecha, não achou ninguém. Ele pensou, Jesus, sobrou para tu, Jesus, filhão, vai. Imagine só se Jesus falha, queridos. Imagine só se o Senhor, ele falha. Se Jesus, ele volta para trás. Se Jesus não resiste às tentações, porque ele tentou Jesus, pediu para Jesus transformar pedra em pães, pediu para Jesus pular do alto do templo, que Deus daria ordem aos seus anjos para guardá-lo, mostrou toda a glória deste mundo, querido, para Jesus, toda a glória, e falou, se você prostrado me adorar, tudo que você está vendo eu vou te dar, Jesus. Imagine só se Jesus não tivesse resistido à tentação e tivesse aceitado a oferta do diabo. Nosso plano de salvação, o plano que Deus fez para mim e para a tua vida, não tinha dado certo. Nós não estaríamos aqui nessa noite, queridos. Mas Jesus, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus, querido. Aleluia, em todos os momentos que ele estava sendo tentado, ele dizia, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Então quando você sentir a pressão, da tentação vindo sobre a sua vida, lembre-se, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, o Senhor já nos deu o caminho da vitória, querido. Ele já nos deu o escape. Ele já nos deu o caminho para nós dizermos para o diabo, está escrito, não nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, porque quando o calo apertar, as contas vier, o diabo pode soprar no teu ouvido, está vendo? Esse Deus que você serve, diga para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. O diabo vai vir, querido. Ele tentou Jesus. Será que ele não vai tentar a gente? Mas a Bíblia fala, Apocalipse 1:18 diz, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho comigo a chave da morte e do inferno. Jesus venceu o diabo por mim e por você. Hoje o diabo não tem mais a chave da morte nem do inferno. Hoje essa chave está nas mãos de Deus, querido. Você só vai morrer o dia que Deus quiser, meu irmão. Você só morre o dia que Deus quiser. Mas como nós estamos no mês do arrebatamento, nem todos poderão morrer, porque poderemos ter um corpo glorificado e poderemos ascender ao céu e morar com o nosso Senhor, queridos. Em 1 Coríntios 15:54 diz assim, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque a morte hoje não está nas mãos do diabo. Não pense que a morte vai vir com aquele camarada com aquela capa preta. Já viu? Com aquela foice na mão, já viu? Não é assim que fazem, que simbolizam a morte, né? Um camarada com a
túnica preta, né? Com aquela foice na mão, tentando, né? Ó, o primeiro que pegar já era. Não, querida. Minha vida e sua vida está nas mãos de Deus, querido. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Oh, eu não vou mais olhar para trás, Senhor. Eu não vou mais olhar atrás. Você que está cansado, estressado, afatigado, são tantos os problemas que surgem na sua vida, que tem te deixado para baixo. Nós estamos vivendo momentos que parece que muitas pessoas estão sendo demitidas das suas empresas. A gente vê que muitos pais de família estão angustiados porque tem que trazer o pão de cada dia para casa e muitas vezes não vê nenhuma perspectiva de melhora. Eu quero convidar você a estar conosco. Esteja conosco aqui na rua Dr. Manuel Torinho, 171, Centro Familiar aqui no Macuco. Eu tenho certeza que Deus vai ter uma palavra específica para a sua vida. Deus vai te trazer dias melhores, porque aqui existe da parte de Deus uma unção que despedaça todo tipo de jugo. E se você é uma pessoa que está sentindo um fardo pesado, eu quero que você entenda que Jesus faz o grande convite dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, vinde que eu, o Senhor, vos aliviarei. Então venha que o Senhor vai aliviar você. Ele é o carregador do nosso fardo dia após dia. Aguardo você e toda a sua família. Vou orar agora para Deus abrir os céus e ter misericórdia e fazer com que você seja agraciado, favorecido pelo Todo-Poderoso. Feche os olhos, por favor, vou orar com você. Senhor, meu Deus e Pai, Tu és aquele que controla todas as coisas, Tu és o nosso Deus. E nesse momento nós pedimos pela vida dessas pessoas. São pessoas que são lutadoras, são pessoas que batalham pela vida, são pessoas que se dedicam e querem conquistar novos horizontes, mas encontram dificuldades. Muitas vezes estão embaraçados pelas coisas desta vida, amarrados. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor traga uma libertação, porque a Tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que essas pessoas possam sentir, na verdade, o Teu trabalhar sobre elas. Que elas possam sentir o bálsamo do Senhor, trazendo refrigério para a sua alma. Por favor, Pai, eu peço por essas vidas e por todas as famílias, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Aguardamos você com toda a sua família aqui. Repetindo, está na tela, Rua Dr. Manuel Torinho, 171, Macuco, Santos.
'cause it's you who gives me strength. And nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. And nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Speak to every limitation. Your victory is my declaration. The same power that raised you from the grave is in me, so I will give you praise. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. And nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Prepare-se para a grande festa. Dia 2 de abril, às 20 horas, na Vida Nova, em Cubatão. Lançamento do CD e gravação do DVD Vida Nova. Participe desse momento de gratidão e celebração ao Senhor. Será uma noite inesquecível. Avenida Pedro José Cardoso, 448, Vila Paulista. Entrada, 1 quilo de alimento não perecível. Dia 2 de abril, sábado, às 20 horas, em Cubatão. Ministério Evangélico Vida Nova, uma obra de amor e fé. Talvez você está com um problema muito sério na sua família. Teu marido, surgiu uma mulher estranha para quebrar esta aliança entre vocês dois. Talvez é teu filho que está nas drogas, rebelde. Talvez é você mesmo. E eu quero dizer para você, não fica aí parada não. Existe um socorro para você. Esse socorro é Jesus Cristo. E nós temos toda a tarde de segunda-feira, aqui no Centro Familiar de Santos, a tarde do clamor pela família. É um grupo de mulheres que estão jejuando, orando pela sua família. Então vem conosco, vem estar junto conosco. Vamos usar as armas que Deus tem nos dado, que é a arma do jejum e da oração. Sabe por quê? Porque a sua família não pode fracassar. Então vem lutar, vem guerrear conosco. E juntos vamos cantar o cântico da vitória. Deus te abençoe. Mostra-me tua glória.